Fala galera do Rede da Nação, o RDN está no ar. Sejam todos muito bem-vindos para mais um especial aqui, hoje especial Bruno Henrique. Cara, eu me sinto lisonjeado, me sinto em outro patamar para fazer esse vídeo aqui para vocês hoje, beleza? Sejam muito bem-vindos. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, curta e compartilhe muito esse vídeo, beleza? Mais um recado para você, se você gosta de fazer apostas aí no mundo virtual, a gente tem um novo patrocinador aqui no canal que é o Estrela Bet. Então acesse o link aqui embaixo que a partir do link que você clicar, você vai ganhar R$ 5 de bônus para fazer sua primeira aposta. Muito bom, né? Então vai lá, acesse o link, faz o seu cadastro lá, vai ter o cadastro, vai ter as orientações e depois você começa a apostar aí, começar a ganhar um dinheirinho extra, sempre é muito bom e muito importante, beleza? Também sempre aqui deixando bem claro que quem edita esses vídeos aqui é a Beatriz, então dá uma moral aqui para ela, ó. Segue ela na rede social dela e qualquer coisa, se você precisar de um serviço, pode falar com ela aí. Tranquilo? Então vamos falar da carreira do Bruno Henrique aqui. O Bruno Henrique começou lá na várzea do futebol mineiro, né? No Inconfidência Futebol Clube, onde jogava ali até com seu irmão também, que perdurou até as divisões de base ali quando ele chega no Cruzeiro. Mas a verdade é que a vida do Bruno Henrique não foi nada fácil, né? É até uma história de superação, uma história que vocês aí podem se espelhar e fica aqui já a minha dica, nunca desista do sonho de vocês, porque o Bruno Henrique não desistiu e ele chegou no patamar onde ele queria, graças a Deus, e hoje brilhando com a camisa do Flamengo. Jogou no Modesto Inconfidência Futebol Clube, né, futebol amador do futebol mineiro. Depois, tentando oportunidades em alguns clubes, foi rejeitado no América Mineiro, fez teste no Palmeiras, também foi rejeitado, fez teste no Atlético Mineiro, fez teste em vários lugares e não conseguiu passar nas peneiras. Né? Então foi um processo muito complicado e muito doloroso na vida dele. Ele só foi ter algum destaque e ter relevância ali no futebol mineiro quando ele vai para uma competição amadora, arrebenta, vai muito bem e chama a atenção do Cruzeiro. Né? Isso já um pouco mais velho. Ele é contratado pelo Cruzeiro, mas não tem oportunidades no clube. O Cruzeiro empresta ele ao Uberlândia na segunda divisão do futebol mineiro. No Uberlândia ele vai bem e chama a atenção do Itubiara. Itubiara não, é Itubiara de Goiás. Itubiara de Goiás, da segunda divisão do futebol goiano. E aí ele agarra aquela oportunidade, já vista ali praticamente como a última, né, que poderia algo dar certo ainda. O irmão dele, nesse meio do caminho, acaba desistindo de seguir a carreira de jogador de futebol. E a vida do Bruno Henrique, graças a Deus, muda para melhor. Né? No Itubiara, ele faz uma boa passagem, faz um bom campeonato, fazendo 9 gols na segunda divisão do Campeonato Goiano, chamando a atenção do principal clube do Centro-Oeste, que era o Goiás, né? Goiás Esporte Clube. E aí no Goiás, em 2015, ele estoura pro mundo, né? Pro mundo, assim, pro futebol brasileiro. Pro futebol brasileiro ele estoura, faz uma excelente campanha com o Goiás na primeira divisão. O Bruno Henrique é destaque junto ali com o Eric, junto ali também com o Fred, que foi um cara que depois foi jogar no Grêmio, que era zagueiro. Enfim, fez um excelente campeonato. A gente tem os números dele aqui, ó. No Campeonato Brasileiro, ele fez, por exemplo, 7 assistências, 7 gols em 33 jogos. Então, assim, foi muito bem. Chamou a atenção do Internacional, chamou a atenção do próprio Flamengo, que na época, em 2016, cogitou a contratação do Bruno Henrique também. Teve a competição ali do Santos. Então, ele chamou a atenção de várias equipes, né? Fez um campeonato de 2015 muito bom, excelente, né? E chamou a atenção de todos. E o Goiás aí foi muito fundamental na vida do Bruno Henrique, porque deu essa notoriedade para ele, né? Deu essa visibilidade para o futebol do Bruno Henrique, já que nos outros clubes ele não tinha tido grandes oportunidades, né? Então, talvez o Goiás tenha sido um divisor de águas na vida do Bruno Henrique. Tenho certeza que ele é muito grato ao clube, porque, na verdade, até quando a gente vai pesquisar, fala-se que o Cruzeiro revelou o Bruno Henrique, né? Mas o Cruzeiro, ele nunca nem chegou a jogar no Cruzeiro, então só passou por lá, então não dá nem para considerar. Dá para considerar sim que ele teve a sua grande revelação no Goiás em 2015, jogando a bola que ele jogou no Campeonato Brasileiro. Importante salientar aqui também que em janeiro de 2016 o Goiás, que ofereceu um aumento de contrato, ofereceu um aumento de salário, mas teve a concorrência do futebol alemão, do Wolfsburg, e aí o Wolfsburg acabou levando o Bruno Henrique lá para a Europa por cerca de 24 milhões de reais. Na Europa, o Bruno Henrique não teve grande passagem, né? Tirando, com exceção de um jogo aqui, que foi aquele jogo contra o Real Madrid,
né, nas oitavas da Champions, onde jogando lá na Alemanha ele jogou muito bem, infernizou a vida do Marcelo. A passagem dele foi muito curta, né, não se adaptou, teve problemas em relação até o frio, né, também foi dito por ele. A mulher também não estava curtindo muito a Alemanha. E ele viveu ali um certo problema até de tristeza, enfim, estava querendo voltar para o futebol brasileiro. Então não foi uma grande passagem no Wolfsburg. No Wolfsburg foi uma passagem aqui de 17 jogos, 2 assistências e 0 gols. Então, assim, foi uma passagem bem ruim do Bruno Henrique. Não vou dizer bem ruim, vou dizer que foi uma passagem sem brilho no Wolfsburg até então no futebol alemão. Em janeiro de 2017 ele já estava meio que a fim de sair, já não estava tendo mais oportunidades, meio que estava sendo boicotado ali no elenco do clube alemão. O Santos contrata ele, fecha um contrato de 4 anos aí por cerca de 20 milhões de reais. E aí o Bruno Henrique tem um grande ano da carreira até então, né? 2017 quando ele vem para o Santos, apesar do Santos na temporada não ter ganhado absolutamente nada, o Bruno Henrique é o grande destaque, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Com números muito bons, um cara de velocidade, um cara que na jogada aérea vai muito bem também, um cara que tem drible, um cara muito agressivo, um cara que também ajuda na marcação, né? Um cara que joga pela ponta, ele volta muito para marcar também. E teve um grande ano em 2017 ali no comando do Cuca, jogando ali com o Gabigol, com o Rodrigo, e chamou a atenção de todo mundo novamente, né? Foi um dos melhores jogadores do ano. No Santos, né? No Santos aqui na temporada de 2017, ele fez 53 jogos, 18 gols e 13 assistências, né? Mesmo com o Santos aí não fazendo um grande ano. Então, assim, para você ver como é que as coisas mudam, né? No futebol e na vida das pessoas. O cara tava na Várzea, lá no Inconfidência, o cara não tinha oportunidade em clube nenhum, Ele consegue ter uma oportunidade em um clube grande, depois de se destacar no Campeonato Amador, vai pro Cruzeiro, não tem oportunidade no Cruzeiro, ele dá um passo para trás, aliás, vários passos para trás, né? É emprestado pro Uberlândia, depois vai para a segunda divisão do Campeonato Goiano, para aí sim ele ter uma possibilidade, uma perspectiva de vida melhor jogando no Goiás, e aí vai para a Alemanha, depois vem para o Santos e se destaca, porque é aí que entra o Flamengo na vida dele, né? Porque logo em 2018, no primeiro jogo da temporada, o Bruno Henrique tem um problema na retina, numa bolada que infelizmente atinge o olho dele. E o 2018 do Bruno Henrique é muito ruim. Não por culpa dele, né? Ele teve esse problema da retina, ficou meses parado, teve que ir para a Europa fazer tratamento. E quando ele voltou a jogar, ele teve problemas com lesões, né? Teve lesão na coxa, enfim. Virou desfalque para o Santos em praticamente toda a temporada, praticamente não jogou. Então havia uma expectativa no Santos que o 2019 dele fosse o ano que ele voltasse a ser o Bruno Henrique que ele foi em 2017. E na verdade aconteceu isso com o Plus indo para o Flamengo. Na temporada 2018 foram apenas 33 jogos, 2 gols e 3 assistências. E um dos gols que ele fez foi em cima do Flamengo. Que beleza, né? No total da passagem dele pelo Santos foram 86 jogos, 20 gols e 16 assistências. No total foi até assim, bons números, né? Principalmente pelo 2017 dele, que realmente foi outro patamar. Em 2019, aí transforma a vida do Bruno Henrique assim, de uma forma inacreditável, né? Esforça-te que terás aí sua recompensa. Vale ressaltar aqui que foi um pedido e uma insistência muito grande do Abel Braga, atual treinador do Flamengo na época, né? Ele que pediu a contratação, ele que bancou, ele que insistiu. A contratação, ela tem vários capítulos ali. O Flamengo, em determinado momento, oficialmente desiste da contratação do Bruno Henrique. O próprio Marcos Braz desiste da contratação. O Santos, apertado de grana, sem muita perspectiva de venda na época do Rodrigo ainda, né, que posteriormente iria para o Real Madrid, acabou vendendo o Bruno Henrique por cerca de 24 milhões de reais, mais um empréstimo do Jean Lucas, né? Era para ir o Ronaldo, foi o Jean Lucas no lugar, o Ronaldo acabou ficando pelo pedido do Abel. E cara, 2019 do Bruno Henrique foi outro patamar. Aí ele realmente muda o status dele no futebol brasileiro, ele passa de ser um jogador ótimo para ser um craque, para ser um cara diferenciado, para ser um cara que, cara, vamos aos números do Bruno Henrique em 2019. 62 jogos, 35 gols e 16 assistências. Não precisa falar mais nada, né? Campeão da Libertadores, campeão carioca,
campeão brasileiro, artilheiro do Campeonato Carioca, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e vice-artilheiro do Flamengo na Libertadores. Então, assim, lembro de vários jogos memoráveis contra Corinthians, contra o próprio Santos, contra o Palmeiras, contra o Internacional, contra o Grêmio. Cara, o Bruno Henrique foi um cara extremamente decisivo em 2019, jogando praticamente todos os jogos. Um cara que tem, como eu disse, a bola aérea, chuta muito bem com a perna direita, tem um chute de média e longa distância. É um cara que pode jogar de centroavante, um cara que pode jogar aberto pela direita, um cara que pode jogar aberto pela esquerda, um cara que pode jogar até centralizado ali, dependendo da situação, um cara que volta para marcar. O Bruno Henrique é quase um jogador único no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Ele é um dos melhores jogadores da América, o Bruno Henrique. Se você for ranquear aí os 20, ele vai estar dentro, velho. Você tem que colocar o Bruno Henrique porque é um cara muito diferenciado. O 2019 dele, ele já chega no primeiro jogo contra o Botafogo, já faz 2 gols logo de cara. O Flamengo vira o jogo contra o Botafogo. Ele vai pra galera, vai pra torcida. E a química foi muito importante, né? Vem primeiro o Gabigol, depois vem o Bruno Henrique. Os dois acabam fazendo uma dupla infernal ali. Junto com a Arrascaeta e Everton Ribeiro, fizeram o quarteto fantástico ali praticamente do Flamengo por todo 2019. O Di encantou todo mundo. Com o Jorge Jesus mais próximo ao gol, né? A gente teve 2 versões do Bruno Henrique. Com o Abel Braga ele já estava jogando muita bola, jogando muito mais aberto, jogando ali praticamente do lado da linha de fundo, cortando para dentro, fazendo as jogadas com velocidade e com drible. Com o Jorge Jesus aproxima ele mais do Gabigol, fica num esquema ali de 4-4-2, os dois jogando ali, fazendo tabelas, o Bruno Henrique entrando muito por dentro, fazendo o facão com sua velocidade, com a inteligência do Arrascaeta, com os passes do Gerson também, que entrou depois. Enfim, foi uma química perfeita e não à toa o Flamengo chegou até o Mundial. Diria até também que o Bruno Henrique, para mim, foi o melhor jogador do Mundial no Flamengo. Foi de longe o jogador que mais deu trabalho pro Liverpool. Jogou muita bola. Não à toa ficou em segundo lugar lá no prêmio, né? Quem acabou ganhando lá foi o Salah, mas ele ficou em segundo lugar como segundo melhor jogador do Mundial daquele ano. Campeão brasileiro, campeão de tudo, outro patamar, aquele jogo contra o Vasco emblemático também. Cara, já fez vários hat-tricks aí com a camisa do Flamengo. Então, assim, o Bruno, inclusive contra o São Paulo esse ano também, né? Um cara, assim, totalmente diferenciado. Em 2020 do Bruno Henrique foi um pouco abaixo, né? Ele tem alguns problemas ali de lesão, enfim. Conta com uma fase, o time como um todo também não funcionou. E ele foi, em determinado momento, até questionado, poderia ir para o banco, aquela coisa toda, mas não deixou de ser um cara decisivo e de ter bons números, né? O 2020 do Bruno Henrique teve 53 jogos, 21 gols e 11 assistências. E o atual 2021, o Bruno Henrique começou a temporada male, voltou a jogar bem, voltou a atuar em alto nível agora. É um jogador extremamente importante. Como eu já disse aqui, é um jogador raro, raríssimo no futebol brasileiro. 30 anos, está muito novo, tem pelo menos aí 3, 4 anos aí de grande futebol. É um cara que fisicamente é muito privilegiado, ele é alto, ele é rápido, ele tem as pernas muito longas. Um dos maiores jogadores mais velozes do mundo, o Bruno Henrique é. Então, assim, é um cara realmente que é diferenciado. E a gente tem que ter muito orgulho, não só da história de vida dele, por ter passado muita dificuldade na sua infância, por ter tomado várias portas na cara, até poder ter uma oportunidade e até chegar aqui no Flamengo, onde a química foi perfeita. É um dos caras que eu espero que aposentem no Flamengo, porque o Bruno Henrique, apesar de jovem ainda, com 30 anos, é um cara que tem uma identificação muito grande com a torcida. Ele é a cara do Flamengo, velho, não tem como. O Bruno Henrique é a cara do Flamengo. O atual 2021 do Bruno Henrique contém 31 jogos, 13 gols e 7 assistências. No total de sua passagem são 146 jogos, 69 gols, 34 assistências e 103 participações diretas em gol. Então, assim, esses 24 milhões que o Flamengo pagou, 24, 23 milhões, mais um empréstimo do Jean Lucas, que inclusive depois foi vendido e o Santos ficou de mãos abanando, foi um negocião que o Flamengo fez. Foi um dos melhores negócios custo-benefício da história do Flamengo a contratação do Bruno Henrique. Porque entregou títulos, entregou gols, entregou assistências e entregou também divertimento na hora das entrevistas, né? O cara que canta o pagodinho lá, o cara que dá entrevistas super bacanas, um garoto muito humilde. Então, assim, o Bruno Henrique é um dos caras que eu mais gosto nesse elenco, porque realmente o cara veio de baixo, o cara lutou, persistiu e chegou onde ele quis.
E teve até oportunidades de vestir a camisa da seleção brasileira, que a gente sabe que para todo jogador é um sonho, né? Disputou apenas 2 partidas, ainda tá novo, acho que tem chance ainda de estar na Copa do Mundo ano que vem, acho que vai depender somente dele, acho que algumas vagas na seleção estão abertas. E o Bruno Henrique realmente é outro patamar, galera, é outro patamar, é um jogadoraço, e é um prazer inenarrável contar um pouquinho aqui da história do Bruno Henrique, nesse especial Bruno Henrique de hoje, beleza? No total aí já foram 13 títulos com a camisa do Flamengo, né? Já contando as Guanabaras, enfim, contando a Taça Mickey, foram 13 títulos. E a tendência é que ganhe cada vez mais, tá entre aí os 30, e aí ele só vai aumentando a sua galeria de troféus. Talvez quando ele terminar na sua passagem a gente entenda o tamanho do Bruno Henrique para a história do Flamengo, né? Enquanto tá presente, enquanto tá a gente está vivenciando, a gente não tem dimensão do tamanho que as pessoas são. Aí muita gente começa a dar valor só quando morre, aquela coisa toda, né? Quando o Bruno Henrique parar de jogar futebol, a gente vai ter o tamanho do feito que esse cara fez aí já em 3 anos de Flamengo. Realmente os números dele são incríveis. E o futebol que a gente vê, que a gente enxerga também dentro de campo, é uma coisa inacreditável. São 3 anos aí praticamente jogando como titular absoluto e jogando praticamente em alto nível aí, pelo menos 70% dos jogos. Então o Bruno Henrique merece aqui nossa homenagem, nosso camisa 27, cracaço do Flamengo. Hoje o especial é dele, Bruno Henrique, beleza? Então galera, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, curta e compartilhe. Deixe seu dislike se você não gostou, mas se você gostou, senta o dedo no like aí, compartilha pra geral e dá essa moral aqui pro Reis da Nação, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é Flamengo e toca pra nação. A gente tem que ter cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Isso, gente, é isso! Se quiser curtir, curte. Se quiser, morde as